A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você esteja bem, que se não tiver, que a graça do Senhor, ela renove a sua força, renova a sua fé, renova a sua esperança. Sou aqui o missionário Sérgio Nascimento, do canal A Vida em Cristo, e sempre a gente está trazendo as temáticas que vão edificar a sua fé e ampliar a visão espiritual e fazer com que essa reflexão faça com que a gente chegue mais e mais próximo da vontade de Deus, das coisas de Deus, tá? Peço encarecidamente, se você não é inscrito, se inscreva, deixe aquele like, comente, dá um glória lá, um glória bem grande, compartilhe com seus amigos e famílias, se você gosta do conteúdo, para que mais pessoas possam ser edificadas com a palavra de Deus. Amém? Irmãos, a gente vai ler um texto, depois nós vamos dizer uma temática. E eu peço encarecidamente que, se o vídeo ficar longo, tenha um pouquinho de paciência, porque a gente precisa mais das coisas de Deus, é o que a gente vai falar hoje, tá? Se puder assistir todo, assista de pedaço, mas que você possa assistir e que você possa desfrutar do que Deus quer falar ao seu coração, tá bom? Está escrito em Efésios 5, do 15 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andas, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos ou loucos, mas procurais compreender qual a vontade de Deus, do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, o qual há dissolução ou divisão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus amados irmãos, qual é a temática de hoje? Eu quero fazer com que a gente pense e coloque dentro do nosso coração que a gente precisa valorizar mais as coisas de Deus, tá? O tema é: as coisas naturais, as coisas dessa terra, elas vão perdendo valor. As coisas dessa terra, elas vão perdendo valor, para que a gente deixe as coisas de Deus fluir mais nos nossos corações. Vamos pensar bem. Quando nós queremos uma vida, um corpo mais saudável, uma vida física mais saudável, nós precisamos diminuir alguns alimentos que não vão contribuir, não vão só engordar a gente. Por exemplo, a gente ou anula ou diminui muito a questão do refrigerante. Nós precisamos beber mais água, né? Nós precisamos esses alimentos muito gordurosos. É muito bom pizza, pastel, é bom demais, mas a gente tem que dar uma reduzida e colocar comidas mais leves, mais nutritivas no nosso dia a dia, comer mais frutas, comer verduras em abundância na hora da nossa alimentação, para que o nosso corpo ele absorva os bons nutrientes, né? Que na verdade as outras comidas elas só fazem apenas encher. Então eu faço essa analogia porque se a gente quer uma vida mais saudável de forma física, a gente valoriza aquelas coisas que vão trazer benefícios e a gente vai desvalorizando ou diminuindo, ou até anulando coisas que não vão trazer muito benefícios. São coisas boas, são coisas atrativas, agradáveis, mas a gente vai diminuindo para dar lugar às coisas que vão edificar mais a nossa vida e vão trazer mais paz, entende? As coisas que são inegociáveis nas nossas vidas são as coisas de Deus. As coisas de Deus que vão trazer salvação, as coisas de Deus que vão trazer libertação, as coisas de Deus que vão trazer a paz que esse mundo não tem, que vai trazer a esperança, que vai trazer a fé, que vai trazer alívios para as mentes e os corações desse mundo tão estressado, desse mundo tão louco, desse mundo tão mau e desse mundo tão egoísta. A gente lembrando da declaração de João Batista, é o que eu estou tentando dizer. A gente vai diminuindo de si, a gente vai diminuindo das nossas vontades, a gente vai olhando as coisas dessa terra e vai buscando mais as coisas de Deus. João Batista disse o seguinte em João 3,30: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, quando mais a gente procura Deus, procura as palavras de Deus, o fluir do Espírito Santo em nós, mas a gente vai se enchendo do céu, a gente vai se enchendo de Deus e diminuindo a visão
aqui na terra. As coisas de Deus, meus amados irmãos, como eu falei, são as coisas boas que vêm deles. A salvação, a cura, a libertação, a paz, a esperança, né, o equilíbrio emocional, a saúde emocional, que tanto se fala, mas o próprio Deus já fala na sua palavra pelos frutos do Espírito Santo, que a gente precisa desse mais de Deus. Cada dia mais a gente ter mais esse de Deus em nossas vidas. E quando eu falo, meus amados irmãos, da gente valorizar mais as coisas de Deus e desvalorizar a da terra, é porque, meus amados irmãos, as coisas da terra, elas só induz, o sistema do mundo só induz a gente trabalhar e acumular riqueza. Trabalhar e acumular. Trabalhar e acumular. Dar tudo numa carreira profissional, 24 horas se fosse possível. Tem gente que, se fosse possível, nem dormia 24 horas, e muitas vezes não lembra de Deus, não lembra das coisas de Deus, não lembra de orar, não lembra de meditar na palavra, não lembra de querer ser um ser humano melhor. E quando você apenas se dedica às coisas da terra, coloca todas as suas forças numa carreira profissional, todas as suas forças só para ganhar dinheiro, todas as suas forças só apenas num relacionamento também, às vezes coloca só em deusa um relacionamento, aí todas essas coisas falham, a carreira profissional pode falhar, o trabalho pode falhar, as riquezas são vãs, tá? Porque elas desaparecem, e quando você perde, aí você fica sem alicerce, muita gente está frustrada, muita gente está desanimada, muita gente está cansada, aí vem todas aquelas consequências psicológicas e muitas da pressão psicológica que existe nesse mundo, do estresse, da ansiedade, é porque negligenciaram as coisas que são de Deus e só deram importância apenas às coisas da terra. E como a gente pode valorizar mais as coisas de Deus, ou buscar mais as coisas de Deus? É isso que nós vamos vendo. Porque, como eu disse, as coisas naturais elas vão ficar para trás. É necessário trabalhar, é necessário investir numa carreira profissional, é claro que é. Tá? É necessário saber administrar os recursos, tá? Mas se não focar só nisso, porque se foca só nisso, isso passa, aí vem as decepções, as frustrações, e as pessoas vão ver que perde a sua força, perde a sua capacidade, aí ficam loucas, porque não podem mais ser donos de si mesmo, tá? Então, vejamos através da palavra de Deus o que eu e você podemos fazer, o que devemos fazer, para que a gente traga mais as coisas de Deus para a nossa vida, para que a gente pense mais nas coisas de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus fluir na nossa mente e no nosso coração. O maior coach que nós podemos ser, o maior mestre, o maior professor, em nome de Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Porque Jesus Cristo, com sacrifício na cruz, ele trouxe para nós o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da bondade, o Espírito do equilíbrio e da justiça. O que nós podemos fazer? Valorizar o que está escrito. Quando nós valorizamos o que está escrito e trazemos o que está escrito para a nossa cabeça e guardamos nosso coração para a gente produzir os frutos, aí sim, nós trazemos as coisas de Deus para nós e seremos verdadeiramente servos. O que nós podemos fazer? Ampliar a visão sobrenatural das coisas. Irmãos, existem as coisas naturais, o que a gente vê, o que a gente faz no dia a dia, né? Trabalha, guarda o dinheiro, administra as coisas, vai, passeia, aquele negócio todo, tem os relacionamentos, que na maioria nem dá certo. Mas a visão do sobrenatural, porque aqui está escrito, 2 Coríntios 4:8, que a gente deve valorizar as coisas que não se vê, quer dizer, as coisas de Deus são por fé. É no sobrenatural de Deus. Então não pense só nas coisas da terra. O pensamento deve estar agarrado nos céus. Colossenses, está escrito aqui, Colossenses 3:13 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, as coisas que são de Deus, né? Os frutos do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meu Jesus do céu, nós nascemos pecadores, tudo estressado, tudo descontrolado. É o Espírito Santo que vai nos ensinando a mansidão e o domínio próprio, para que a gente não fique igual a todo mundo, da primeira coisa já quer atirar, né? Pá, 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 pá.
sair atirando. E são coisas de Deus, pela palavra de Deus, para trazer o Espírito Santo nos ensinando, o Consolador e o Ajudador. Precisamos do Espírito Santo de Deus, porque está escrito, para a gente pensar nas coisas lá de alto, pensar nas coisas de Deus, e aqui da terra a gente vai administrando. Deus é tão bondoso que dá a gente as coisas, entendeu? A força de trabalho para a gente trabalhar, para batalhar, para conseguir o nosso dinheiro, pagar as nossas contas, dar bom testemunho nisso e buscar fazer as coisas decentes, mas pensando nas coisas que vêm do alto, na bondade, na justiça, na verdade, na santidade que vem de Deus somente. Aleluia. O que nós podemos fazer mais, irmãos, é uma vida de oração, porque está escrito, 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Nós não temos como pegar as coisas de Deus e trazer para a nossa cabeça através da palavra, nosso coração, porque a própria palavra já está dizendo, ore sem cessar. Nós não temos, não vamos ser hipócritas, nós não temos uma vida de oração como era para ter. Orar várias horas, porque era necessário orar várias horas por dia, né? Acorda de manhã, mas a gente pode acordar de manhã, fazer nossa oração, 10 minutos, 15 minutos, nós podemos chegar no meio-dia, fazer uma oração de gratidão, alguns minutos, nós podemos chegar de noite, ou podemos orar sempre que for possível. Aí junta 10 minutos, junta 5 minutos, num dia a gente pode orar 1 hora, meia hora, como diz outro, em várias parcelas, mas não podemos deixar de orar. A oração traz as coisas de Deus, ela faz a gente, a oração ela nos faz se aproximar de Deus e nos ligar das coisas, e o Espírito Santo vai falando conosco, e vai nos ensinando, tá certo? O que é que nós podemos fazer para atrair mais as coisas de Deus? A oração é inegociável, a fé é o instrumento, porque diz, não vivemos pelo que vemos, mas vivemos por fé. Nós vivemos por fé e não por vista. 1 Coríntios 5:7 está escrito também, sem fé é impossível agradar a Deus, meus amados irmãos. É a oração e a fé é o nosso instrumento. A fé na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a voz de Deus para que a gente aprenda a sua justiça, para que a gente aprenda a sua verdade, para que a gente aprenda a nós estarmos juntos compartilhando a fé nesse Senhor que continua salvando, que continua curando, que continua libertando. Como é que eu posso se aproximar mais de Deus? Veja o que é que está escrito. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem e corrói os ladrões minam e roubam, mas ajuntais vós tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não consome, os ladrões minam e roubam, porque onde estiver o vosso coração, também estará o vosso tesouro. Então, meus amados irmãos, qual é o grande problema? Só acumular riqueza. Só acumular riqueza, é trabalhar, é juntar, é fazer a carreira. Porque tem muita gente viciada em jogos. Porque não pensa em Deus, porque não se preocupa com as coisas de Deus, porque não se preocupa com a palavra. Essa ganância, essa loucura, essa sede de demais, só coisa da terra, só dinheiro, aí morre e deixa tudo. Cuidemos da nossa vida, busquemos honestamente, trabalhemos honestamente, vamos buscar as nossas coisas, não tem problema nenhum de nós queremos um conforto para nós, para nossa família, mas não podemos fazer isso dessa obsessão maluca, essa obsessão desenfreada dessa ganância, onde se mata, só por causa de poder e por causa de dinheiro. Em Lucas 12, 16, 21, tem um exemplo disso, a parábola de um fazendeiro que só acumulava, vou acumular meus cereais, não tenho onde acumular, vou quebrar uns, vou fazer uns maiores, e só riqueza, e vou ficar com a vida largada. Aí Deus disse, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens feito foi para quem? Então, isso é o que acontece, para quem ele é rico só para ele mesmo, para as coisas da terra, e não é nada com Deus, e não é rico para com Deus. Então, meus amados irmãos, eu desvalorizo as coisas da terra, no sentido não de negligenciar a família, não é isso, não de negligenciar trabalho, mas eu fico pensando nas coisas de Deus e trazendo Deus para a minha vida, conservando o padrão de Deus, né? Capacitados pelo Espírito Santo. Aquele que busca Deus, ele é capacitado. O maior coach, como eu já disse, é o Espírito Santo de Deus, porque está escrito em Atos 1:8, todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador receberá o Espírito Santo de Deus, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas. Então, para a gente ser de Deus, a gente precisa confessar Jesus, falar de Jesus, invocar o nome de Jesus Cristo, o nome do Salvador e do Senhor, e a gente é capacitado pelo Espírito Santo. Precisamos da renúncia pelo amor de Cristo. Paulo disse, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Né? Ele disse em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A distração desse mundo, esse mundo distrai muita gente, inclusive as pessoas que estão na igreja. A faculdade, é importante estudar, estude, mas estude com equilíbrio, tenha tempo. Logo no começo da Bíblia diz assim, 6 dias Deus fez e no 7º descansou. Então o que é que acontece? As pessoas dizem, vou fazer um curso universitário, meu amigo, dedica total, esquece até de ir para a igreja, esquece de Deus, esquece do mundo. Aí às vezes termina o curso numa loucura e nem trabalha na área e às vezes está até sem fazer nada. Mas coloca aquela loucura, fica aquele negócio. Tem gente que quase morre, eu acho que tem gente doente por causa de TCC, de universidade. Faça as coisas, mas faça as coisas com sabedoria e com equilíbrio, para não ficar aquele estresse, aquela ansiedade, aquela loucura, aquela obsessão. Entendeu? As distrações, porque aquele que está querendo as coisas de Deus, ele não se distrai, ele tem tempo para pensar em Deus, pensar nas coisas de Deus, orar, usar a fé, pedir a direção e deixar o Espírito Santo fluir no seu coração. Mas de Deus para sermos vasos de honra, tá? Como diz aqui, a nossa capacidade vem de Deus, humildade. Para que a gente traga as coisas de Deus para a nossa vida, a gente tem que ter humildade. A gente tem que dizer, a minha capacidade vem de Deus, está escrito em 2 Coríntios 3, de 3 a 6. Paulo disse, não que a gente pense alguma coisa de nós mesmos, mas a minha capacidade vem de Deus. Quando a gente diz a minha capacidade de Deus, o diabo tem que correr longe. Porque o diabo trabalha com soberba. O diabo ama o soberbo. Ele ama o orgulhoso e o arrogante. Então, meus amados irmãos, nós precisamos aprender a humildade. A humildade é tirar a glória da gente e dar a glória a quem tem glória. E a glória é para o Senhor. A nossa capacidade vem do Senhor. E para nós enchermos o Espírito Santo, como eu li o texto, não os embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Não embriagar, além da questão literal de não estar bebendo, mas a questão de não estar iludido com as coisas do mundo, não estar iludido com as propostas do mundo. Lá em Romanos 12:2 diz, não fique amoldado com as coisas desse mundo, porque quando a gente está só ligado nas coisas desse mundo, só ligado nas propostas desse mundo, não tem nada de Deus, aí vem o desespero, vem as consequências ruins, vem gente ruim e tudo que não presta. Devemos ser santificados. Meus amados irmãos, aqui diz assim, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Se eu quero trazer mais as coisas de Deus para mim, eu tenho que entender que o nosso Deus é todo santo, Ele é todo puro, Ele é todo perfeito. E nós podemos cada dia mais nos santificar. Santificar não é dizer que a gente, venha cá, não é isso não. A santificação que Deus fala é a separação do padrão que o mundo oferece de prostituição, de loucura, né, de culto a outros deuses, da feitiçaria, de tudo que não presta. Entendeu? Então esse mundo oferece esses ocultismos da vida, esses padrões de fique com quem quer, a prostituição com quem quer, saia com quem quer, sem padrão e sem responsabilidade, sem temor a Deus. É um mundo sem temor. E quando a gente começa a se santificar em Deus, a gente começa a temer e a gente começa a pensar mais no que a gente vai fazer. A gente não fica dando um passo desenfreado, num passo de irresponsabilidade. Eu sei que estamos sujeitos a erros, mas a gente começa a pensar mais nas coisas, começa a pensar mais nos nossos passos, nas nossas atitudes. Isto é santificação, para trazer o amor, para trazer a justiça, o equilíbrio emocional, a mansidão que o Espírito Santo traz para as nossas vidas, a paciência que ninguém tem, e o amor que é o maior dom que Deus nos dá. E outra coisa muito importante, meus amados irmãos, para que a gente tire o foco mais das coisas da terra e comece a deixar Deus trabalhar, o Espírito Santo trabalhar, a gente precisa perdoar. Está escrito em Mateus 6, 14 e 15, se perdoares os outros as ofensas, também o Pai de vocês, que está nos céus, vos perdoará. Agora, se não perdoares, não serão perdoados. Eu sei, meus irmãos, que isso é um tema muito complicado e difícil, porque existem muitas tragédias nesse mundo. Existe muita coisa ruim nesse mundo.
as pessoas são violentas, as pessoas maltratam, as pessoas abusam de crianças, abusam de adolescentes, abusam de pessoas, fazem tudo que não presta, eu sei. Assassinato, sangue de inocentes derramado de todas as formas. Mas o perdão, ele tem uma essência. O perdão é para que a gente não fique com ódio no coração. E a gente não se torne igual a outra pessoa. É muito difícil. Só Deus pode colocar e nos ajudar a perdoar, limpar o nosso coração, limpar a nossa cabeça do ódio e da vingança daquelas pessoas que nos fizeram mal. Então a gente pede a Deus para nos limpar, para que a gente não fique prisioneiro do ódio nem da vingança, para que a gente não vá querer executar a vingança com nossas próprias mãos, que verdadeiramente se alguém faz é o desejo da carne, que quer logo resolver do seu jeito. Mas o perdão é isso, o perdão é libertação. Amém? Então, meus amados irmãos, já me direcionando para o final, tá? O apóstolo Paulo, ele disse uma coisa muito forte. Eu digo e repito, irmão, nós não vamos chegar no nível do apóstolo Paulo, no nível dos apóstolos de Atos, não vamos chegar no nível de João Batista, nem pertinho, porque foram pessoas que se dedicaram totalmente a sua vida às coisas de Deus, ao chamado de Deus. Eu sei que hoje também tem muitos missionários, mártires, que sacrificaram suas vidas, ainda tem gente que sacrifica irmãos, que Deus abençoe e guarde, que sacrifica eles, que eles estão mais próximos do declaração de Paulo. E, meus amados e irmãos, a palavra de Deus, ela faz com que a gente foque mais nas coisas de Deus. Filipenses 3, eu vou ler aqui, do 7 e 8. Paulo disse assim: mas o que para mim era lucro, aqui nessa terra, o status da terra, o status religioso, o status da sociedade, o nome que eu tinha na sociedade, essas coisas todas, mas o que para mim era lucro, isso considero como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublime conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém? E uma versão mais forte diz, ele considera como estercos, como lixo, como descartável. Tá entendendo, meus amados irmãos? Eu sei que a gente não vai chegar nesse nível de Paulo, mas isso é um exemplo para que a gente vá substituindo as coisas da terra, não dando tanto valor a essas coisas da terra, administrando, mas buscando essas coisas que são de Deus, né? A gente pode não chegar ao nível do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, mas nós podemos fazer mais. Podemos ter mais de Deus, podemos orar mais, podemos ter mais fé, podemos ter mais exemplos, podemos ser vasos nas mãos de Deus, podemos ser o sal verdadeiro e o luz, como diz Jesus. Jesus disse, sal e luz. Nós podemos sim. Nós podemos porque nós temos a mente de Cristo trazida pelo Espírito Santo de Deus. E como disse Paulo, por amor de Cristo, eu estou considerando essas coisas como perdas para ganhar a excelência das revelações de Deus em mim. Então o foco é nós alimentarmos mais a nossa alma, a nossa mente com a palavra de Deus, deixando o Espírito Santo fluir, orando mais, pedindo a Deus força para que a gente tenha uma vida de oração, uma vida de fé, para que a gente tenha uma vida do fluir do Espírito Santo, tá? Olhando para o alto, olhando para as coisas de Deus, administrando a nossa vida honestamente aqui na terra, dignamente, mas olhando para as coisas do alto. É isso que eu quero trazer para a sua vida e que a gente pense e que nós pensemos bem nisso e que a gente queira, a partir mais de 2025, mais de Deus nas nossas vidas. Pense bem, mude sua posição e que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço em nome de Jesus.